Fala aí pessoal, tô voltando aqui com a segunda parte do vídeo. Espero que tenha tomado sua água aí, né? Se recomponha. Bora voltar aqui, ó. 428, tá? Classificação dos átomos. Cara, moleza, tá bom? Então aqui eu vou ter aqui, ó, isótopos, isóbaros, isótonos, tá? Eu vou ter os iseletrônicos aqui, né? Isótopo. Vamos resumir logo isso aqui? Isótopos, ó, iso é de mesmo, tá? Sempre que você vê iso aí, uma palavrinha começando com iso, associa mesmo, tá? Elementos que possuem mesma quantidade de prótons, né? Porque já vimos que temos prótons, né? O átomo ele é formado por quantas partículas aí, ó? Prótons. Não, falei até errado, né? Quantas partículas são formadas não? Porque não são só as partículas que a gente vai ver aqui não. Mas enfim, nós temos os prótons, nêutrons, né? Nós temos elétrons, não é isso? Só que eu não vou falar aqui nessa parte aqui só de partículas, né? Eu vou falar de um outro cara aqui, que é a massa, né? Que é a relação que eu tenho entre prótons e nêutrons, tá? Então, quando o seu elemento ele tiver a mesma quantidade de prótons, né? Porque ele pode ter a mesma quantidade de prótons, né? Só que ele pode ter uma diferença de massa, por exemplo. Ó, então, o meu hidrogênio, só o hidrogênio vai ter um próton, como eu disse, ó. Então, eu tenho esse hidrogênio aqui, eu tenho um outro hidrogênio aqui, mas eles podem ter massas diferentes. Eita, fiz errado aqui, cara. Ele pode ter massas diferentes, tá? Então esse cara tem uma massa, esse cara tem duas massas. No seu livro aqui ele te dá até um terceiro aqui, onde ele possui 3 massas, né? Mas a quantidade de próton é a mesma, tá vendo? Por isso que ele é o hidrogênio, tá? Então aqui, ó, próton, nos 3 casos, ó, um próton, um próton, um próton, né? Mas a massa é diferente, vamos simbolizar aqui pela letra A, né? Então aqui, ó, massa 1. Eita, massa 1 não. Caramba, é. Massa 2 e massa 3, tá bom? O vizinho tá cantando aqui, mas não escuta ele não que ele é desafinado, tá? Beleza, né? Então eles têm diferentes tipos de massa, cara. Ou seja, esses caras aqui, a gente vai dizer que eles são isótopos. Por quê? Porque eles possuem a mesma quantidade de próton, mas suas massas são diferentes, tá? Então, ó, isótopo, mesma quantidade de prótons, tá? Ele fala sobre os isótonos, elementos que têm a mesma quantidade de nêutrons. E ele fala dos isóbaros, né? Que são elementos que possuem a mesma quantidade de, ó, o Azinho aqui, ó, massa. Tá bom? Então aqui ele vai até marcar em negrito para você. Nessa aqui que eu olhei, ele marcou. Ó. Nos isótopos ele não marcou não, ó, mas no isóbaro ele marcou, ó, mesmo número de massa, tá vendo? Isótonos, mesmo número de nêutrons, tá? E aqui, ó, no isótopo, mesmo número de prótons, ó. Um próton, um próton, um próton, tá bom? Então você vai ver os elementos lá, tu vai associando, se eles são isótopos, se eles são isóbaros, se eles são isótonos, tá bom? Aqui no isótopo você vai conseguir ver de cara, porque o valor está embaixo. Deixa eu dar uma aproximada aqui, ó. Caso você não esteja com o seu livro em mãos, ó. Olha o meu oxigênio, ó. Tenho 3 tipos aqui, tá vendo? Embaixo todos têm 8, ó. Número de próton 8, beleza. Significa que todos são oxigênios. Mas suas massas são diferentes. Então a massa do primeiro 16, a massa do segundo 17, a massa do terceiro 18, tá bom? Chegando no meu carbono aqui, ó. Eles são isótopos, né? Mesmo número de prótons. Todos possuem, né? Todos, ó, parece até que são muitos, né? São só 2. Os 2 possuem 6 prótons. Mas olha a massa como é diferente, né? O primeiro aqui massa 12, o segundo 14, né? Aqui, ó, por último exemplo aqui eu tenho o cloro, né? São isótopos, né? Cada um tem aí 17 prótons. Mas olha a massa. O primeiro 37, o segundo 35. Então o que é um isótopo, né? Elementos que possuem a mesma quantidade de prótons, mas massas diferentes, tá bom? O isótono, né, é aquele cara lá que possui a mesma quantidade de quê? De nêutrons, né? Então, ó, eles são elementos diferentes, né? É o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio, um próton, hélio, 2 prótons, tá? Cada um tem a sua massa específica, né? O hidrogênio 3 de massa, o hélio 4 de massa, tá? E como é que eu acho o próton? Lembra? Eu subtraio, né? Então, ó, falando do hidrogênio, quero achar o nêutron desse cara. Vou subtrair massa de próton. Então ele vai ter, ó, 3 menos 1, 2. Então ele tem 2 nêutrons. Esse hélio aqui, ele tem, ó, 4 de massa e 2 de próton, tá vendo?
Quanto de nêutron ele tem? Você subtrai, ó. 4 menos 2, 2 nêutrons. Então eles têm a mesma quantidade de nêutrons, logo eles são isótonos. Em cima, a massa, você não vai ter que fazer nenhum cálculo, né? Você só observa a massa em cima, ó. Então eu tenho esse cálcio e esse argônio aqui. São elementos químicos diferentes, cada um tem o seu número de próton específico, né? Lembra que eu falei que próton é o que caracteriza o elemento? Então se eu tenho um elemento que tem 20 de próton, esse cara, ele é diferente desse maluco aqui que é o argônio, que tem o quê? 18 de prótons. Né? Eles são elementos químicos diferentes. Mas a massa deles é a mesma. Isso faz com que eles sejam isóbaros, tá bom? Então, de novo, isótopo, elementos com mesma quantidade de próton, isóbaros, mesma quantidade de massa, isótonos, mesma quantidade de nêutrons, tá? E aí eu vou ter aqui os isoeletrônicos, né? Eletrônicos de elétrons, tá bom? Juro que tá escrito elétrons aqui, tá? Escrevo rápido aí pro negócio fluir e acaba ficando feio, né? Mas você vai entender, tenho certeza. Então, o que são espécies isoeletrônicas? Espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons, tá? Aí vamos ver o exemplo que ele deu aqui. Ó, ele tá me dando aqui o cálcio, tá vendo? Ó, 20 prótons, 20 elétrons, né? Porque ele é eletricamente neutro, ele não possui aquela carga em cima, tá? Então a mesma quantidade de próton é a mesma de elétrons, né? Próton, partícula positiva, elétrons, partícula negativa, né? E o meu cálcio, ele perde 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, beleza, ele foi a 18, né? Então eu tenho um cálcio 2+ aqui. Então esse meu cálcio aqui, vamos fazer grande aqui, ó. Ele tem 18 elétrons, tá? Cadê o meu segundo aqui? Ele vai fazer um paralelo? Nem vi, na verdade. Ele não tem como traçar um paralelo aqui com o nitrogênio. Ele não vai conseguir fazer isso. Quero saber o que ele quer dizer, né? Deixa eu ver aqui. Átomo eletrizado positivamente, cálcio. Ele só está relembrando de cálcio e cátion de ânion, tá? Pensei que ele fosse traçar um paralelo, mas ele não vai, tá? Então ele só vai te mostrar essa questão, tá? Vamos fazer aqui embaixo, ó. Porque aqui embaixo a gente vai ter uma noção, né, do que são os isoeletrônicos, né? Ó, cátions, nêutrons e ânions. Entendi o que ele fez. Ele só relembrou para você o que é um cátion, o que é um ânion ali, tá? Mas vamos ver a quantidade de elétron aqui, ó. Por origem, né? O alumínio, né? Caramba, deixa eu pegar uma folhinha aqui, ó. Eu vou escrever esses 3 aqui para você e vou te mostrar o que ele fez. Ó, alumínio 13, 3+, tá? Aí ele tem aqui, ó, magnésio. Deixa eu botar o magnésio embaixo. Esse magnésio ele vai ser 2+, 12, né? Esse sódio vai ser 1+, né? Ó, ele bota até o 1zinho aqui, ó, mas nem sempre vai ter, tá? Geralmente bota só a carga, porque é 1. Mas você vai ter que entender que está subentendido ali, né? E aí vamos fazer aqui uma continha rápida, só para a gente achar a quantidade de elétrons, ó. Deixa eu só pegar uma borrachinha aqui. Ó, ele só mostrou aqui, agora eu tô ligado o que ele fez aqui, ó. Ele só te mostrou aqui, ele tinha 20, passou a 18, tá vendo? Porque ele perdeu 2 elétrons. Nesse caso aqui, ó, ele vai ganhar, tá vendo, ó? Nitrogênio tinha 7, ele ganhou 3, ficou com 3-. Mas isso daí eu já fiz lá atrás, tá? Se você voltou a aula lá, como eu falei para você voltar, caso você tenha ficado com dúvida, já é essa parte aqui, tá? Ó, esquecendo que esse cara aqui, ele é um íon, né? Ele é um cátion, né? Eu digo que ele tem o quê? Próton, 13. Né? Vou botar um ponto e vírgula aqui. E o elétron, né? Considerando que ele não tem essa carga, vai ser a mesma de próton, 13. Só que aqui eu vejo que ele tem, ó, 3 cargas positivas, essa aqui é a negativa, tá vendo? Ele tem 3 cargas positivas a mais que a negativa, né? O que isso significa? Que isso aqui, ó, positivo, ele tem 3 cargas a mais. Ou seja, para ele ter 3 cargas a mais que essa aqui, ele precisa ter 10 elétrons. Ele tem 10 elétrons, né? Isso daqui é antes dele perder, é antes dele virar isso aqui, ó. Ou seja, eu só tenho a L13. Só que ele tá me dizendo que ele perdeu aqui, ó. Isso aqui é 3+. Tá vendo? Ou seja, tá vendo essa partícula positiva? A partícula positiva, ela tem 3 a mais que a negativa. A negativa teria que ter 13, mas como esse cara aqui, ó, tem 3 a mais, se ele tem 13 a 10, né? Ó, o magnésio, né? Magnésio, eu vou ter aqui, ó, 12 prótons, né? Que é a minha partícula positiva. Ele tá me falando que a partícula positiva, vou até pular já uma fase aqui, para ser mais rápido, ó. Tenho 12 positiva. Ele está falando que eu tenho 2 positivas a mais que a negativa. Ou seja, a negativa tem 2 a menos.
10. Olha o sódio aqui, ó. Prótons. Quantos prótons? Ele tem 11, que é a minha partícula positiva. Ele tá me falando de que elétron, ó. Tá vendo o próton aqui? Ele tem uma a mais que elétron. Ele tem uma a mais, ou seja, ele tem 10 elétrons, né? Então, nesses três casos aqui, ó, cada um deles tem 3 elétrons, mesmo cada um perdendo uma quantidade de elétron aí, né? O alumínio perdeu 3, o magnésio perdeu 2, o sódio perdeu 1, mas no final das contas, todos eles possuem 10 elétrons, ou seja, eles são isoeletrônicos, né? Aí aqui no meio, ó, ele dá o neônio. Olha o neônio como não perdeu ninguém, ele não tem carga em cima. Tá vendo? Ele está no estado fundamental dele, né? Então você vai botar lá neônio, 10. Quantos prótons? 10. Cara, ele não perdeu ninguém, tá tudo igual. Então ele tem 10 elétrons também, né? Aí ele parte aqui pro flúor, ó. O flúor tem 9, né? E tem uma carguinha negativa aqui, né? Quantos prótons ele tem, então? 9. 9 partículas positivas, né? Deixa eu botar um ponto e vírgula para não ficar confuso, né? Quantos elétrons ele tinha, então? Né? Ele tinha 9, só que ele ganhou um elétron. Ó. Então, um elétron a mais que próton. Né? Um elétron a mais que próton. Se ele tem 9 prótons, elétrons ele tem que ter 10. 10 elétrons também, como todos os outros. Né? O próximo que ele dá aqui é o oxigênio, tá? 2 menos. Ah, legal. Né? Próton, quanto eles têm? Ele tem aqui 2, que são as partículas positivas, né? Só que ele está me falando que ele tem duas partículas negativas a mais que a positiva, né? Eita, Rafael. Se ele tem 8 prótons, né, partícula positiva, ele tem duas negativas a mais, 8, duas a mais, 10. 10 elétrons, né? E a última aqui vai ser o meu nitrogênio, né? Nitrogênio 7. Ele está me falando que o nitrogênio é 3 menos. Prótons, logo, ele vai ter 7, que é a minha partícula positiva. Elétrons, que é a minha partícula negativa, ele tem 3 a mais que prótons, ou seja, 7, ele tem 3 a mais ali, 10. Todos esses caras têm a mesma quantidade de elétrons, né? Então ele está falando aqui, ó, tá vendo esses 3? 10 elétrons. Tá vendo esse único aqui? 10 elétrons. Tá vendo aqui esses 3 aqui? Cada um com 10 elétrons. Ou seja, todos eles são isoeletrônicos, tá bom? Espero que tenha sido tranquilo. Qualquer coisa, volta, assiste o vídeo de novo. Qualquer coisa me pergunta aí, não tem problema. E tamo junto sempre.